nós vamos dar continuidade do nosso estudo do livro A Gênese, capítulo 2. Nós estamos tratando sobre Deus, agora falando sobre a natureza divina, a partir do item número 8. Nós fizemos uma introdução no nosso encontro anterior desse novo item e inicialmente nós fizemos uma reformulação bastante profunda para muitos de nós a respeito do conceito de Deus, quebrando um pouco daquela imagem de um Deus humano, de um Deus não apenas no seu formato, mas também na sua personalidade, e lembrando também que Deus é visto pelos diversos segmentos da humanidade, filosofia, ciência, religião, das mais variadas formas, cada um interpretando de acordo com a sua perspectiva. Trouxe para vocês, inclusive, uma pequena passagem de um diálogo do filme A Teoria de Tudo, quando Stephen Hawking dizia que buscava, através do seu trabalho, a equação universal, uma equação que explicasse a origem de tudo. E aí nós nos perguntamos, naquele momento, se essa ideia dessa equação não poderia ser essa inteligência superior que os espíritos trouxeram para nós, a origem de todas as coisas. Então, começamos a ver, por exemplo, Deus como sendo o Pai, né? Como é que está o som, pessoal, por favor? Tudo ok? Tudo limpinho? Beleza, então. Cris, dá uma olhadinha só no seu microfone que deve estar chiando por aí. Valeu. Então, nós vemos Deus assim, como sendo Pai, através do ensinamento de Jesus. Deus como sendo o Criador, através do Antigo Testamento. Deus como sendo Mãe Natureza, para algumas culturas. Deus representado por uma mulher, no caso das religiões pagãs, né, das religiões nórdicas. Deus como sendo um arquiteto para a maçonaria. Deus como sendo uma equação para a ciência. Então nós começamos a entender essas diversas faces de Deus, pensando principalmente que, ao mesmo tempo que ninguém está certo, já que nós não conseguimos compreender essa natureza íntima de Deus, ninguém está errado por analisar essa inteligência suprema a partir da sua visão. Exatamente, né? Cada um analisando uma parte do todo e não tendo compreensão desse todo. Mas é importante para nós termos essa visão mais abrangente a respeito de Deus. Então, aqui da natureza divina, primeiro na primeira parte que nós vimos aqui, Kardec procurava trazer para nós um esclarecimento, uma linha de raciocínio, para que nós pudéssemos inicialmente compreender a existência de Deus como sendo uma causa primeira de todas as coisas, e tudo aquilo que nós observamos no universo, material e imaterial, como sendo o efeito. Então, acreditamos a partir desse princípio, compreendemos a partir desse princípio, de que existe algo que é a causa de tudo. Aí esse algo vai depender, então, como nós colocamos, da perspectiva de cada um. Agora nós vamos então para a natureza divina. Entendemos exatamente de que forma que nós podemos compreender Deus. Luiz colocou, né, Hawking não vai conseguir essa equação, assim como falhou na equação do Big Bang, né? Vamos aguardar para ver o que vai sendo descoberto. O importante é que a ciência vai avançando e desvendando, né, abrindo esses novos caminhos para uma visão mais abrangente do universo. Claro que não vai ser agora nem dessa perspectiva humana, terrena, que vai conseguir compreender exatamente os mistérios que estão contidos no universo. Mas, aos poucos, gradualmente, a gente vai avançando. Basta a gente lembrar que há 500 anos nós acreditávamos que a Terra era o centro do universo, acabava de sair daquele conceito de uma Terra plana, que o universo era uma abóbada colocada em torno da Terra com as estrelas cravadas em torno dela.
Hoje nós buscamos os confins do universo tentando entender a origem das galáxias. 500 anos apenas. E nós colocamos apenas fazendo uma comparação com a data que nós temos do nosso planeta, de aproximadamente 4 bilhões de anos, né? Então, gradualmente, daqui a 100 anos, daqui a 200 anos, daqui a mais 500 anos, nós teremos uma nova visão do universo, naturalmente entrando dentro desse conceito da física quântica, que nós não compreendemos, mas temos ali uma sutil compreensão de que nós tratamos das energias que irradiam da matéria. Então, se a nossa ciência se desenvolver nesse campo de pesquisa de compreender as energias, nós vamos também entrar no mundo invisível, no mundo imaterial. Então vamos aguardar para ver o que a ciência nos reserva daqui para frente. Bom dia, pessoal. Vamos lá então. Da natureza divina, aqui do nosso livro A Gênese, item número 8. Não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Temerário seria aquele que pretendesse levantar o véu que o oculta de nossos olhos. Falta-nos ainda o sentido que só se adquire pela completa depuração do espírito. No nosso estudo anterior nós comentamos esse trecho, falando exatamente que os espíritos puros, que para nós nada mais é do que um conceito, já que nós não conseguimos compreender o que significa exatamente essa pureza, já que todo o nosso entendimento está voltado para aquilo que o mundo material nos oferece. Então imaginar um ser completamente desmaterializado, completamente desapegado daquilo que existe no mundo material, é para nós uma teoria que não é palpável, ela é muito abstrata ainda para a nossa compreensão. Mas, segundo aquilo que os espíritos nos trazem de orientação, esses espíritos estão em plena comunhão com o pensamento divino que existe, que se irradia pelo universo. Então, a partir desse entendimento, nós podemos compreender a distância em que nós nos encontramos dessa condição. Mas chegaremos lá, como o próprio Jesus disse para nós, né, que podemos fazer o que ele fez e muito mais. Isso significa que a partir da nossa evolução, nós vamos ampliando então o nosso conhecimento. Então, se do mundo físico, se do mundo espiritual, já existem muitas dificuldades para compreender Deus, bastando lembrar que a esmagadora maioria dos espíritos que estão desencarnados, próximos aqui ao nosso planeta, espíritos vinculados aqui ao nosso mundo, se encontra ainda muito apegados aos conceitos de suas religiões, aos conceitos dos seus dogmas. Então, se no mundo espiritual, fora da matéria, já existe essa dificuldade, podemos imaginar nós que estamos aqui. Mas temos que lembrar também que o fato de estar encarnado não significa que seja um espírito numa condição inferior, como é a nossa condição atual. Nós temos espíritos elevados que reencarnam também aqui para desempenharem funções que são bastante complexas e elevadas e que têm uma compreensão de Deus maior do que a nossa. Mas, de um modo geral, podemos pegar a média do que existe no nosso planeta, vemos aqui ainda a nossa visão de Deus restrita à educação religiosa que nós recebemos. Então, não é possível para nós ter essa compreensão de Deus sem desenvolvermos esse sentido, ou esses sentidos que só virão a partir da depuração plena do Espírito. E continua Kardec. Mas se o homem não pode penetrar na essência de Deus, tendo como premissa a sua existência, pode, pelo raciocínio, chegar a conhecer-lhe os atributos necessários, uma vez que, reconhecendo que ele não pôde absolutamente ser, sem deixar de ser Deus, deduz daí o que ele deve ser. Ou seja, nós vamos compreendendo Deus então pela exclusão. Vamos eliminando todos aqueles conceitos que trazem alguma limitação, colocando Deus circunscrito dentro de um espaço, dentro de uma capacidade, dentro de um conhecimento, e aí então, ultrapassando essa barreira dessas limitações, nós começamos a compreender exatamente essa ideia da infinitude de Deus. Deus sendo eterno, Deus sendo infinito, Deus sendo imaterial. Então, são elementos que também para nós trazem muitas dificuldades, porque, mais uma vez, entra no campo de um abstrato que nós ainda não conseguimos
mensurar, não conseguimos trazer medidas para poder facilitar o nosso entendimento. Como a gente já conversou anteriormente, no nosso mundo hoje, na nossa educação acadêmica, por exemplo, nós estudamos medidas, pesos ou massas, volume, enfim, vamos estudando tudo aquilo, o tempo também é a mesma coisa. Começamos então a fazer ali criar uma grande tabela para trazer para nós parâmetros, para analisarmos aquilo que existe à nossa volta. Quando nós entramos nesse campo de exploração da natureza divina, essa nossa tabela vai por água abaixo. Porque foge ao tempo, foge à massa, foge ao volume, foge ao comprimento. E então nós começamos a entrar num ambiente que, para nós, o nosso raciocínio não consegue compreender. Então, mais uma vez, ficamos restritos também às nossas interpretações, à nossa criatividade. Aquele que é mais criativo consegue ir mais longe. Se eu disser para vocês assim, imagine uma viagem pelo universo tentando alcançar o lugar mais distante que vocês são capazes. Cada um vai chegar numa distância, dependendo do filme que assistiu, dependendo do livro que leu, dependendo da fotografia que viu. Então a gente vai tentando expandir a nossa imaginação, restrito ainda a essas limitações daquilo que a nossa mente tem de registro desse espaço abstrato à nossa volta. É abstrato porque, sendo o universo, nós não conseguimos ainda fazer medidas. Basta a gente lembrar que quando se fala que você viaja a 1000 anos-luz, por exemplo, a uma distância de 1000 anos-luz, imaginar 1000 anos viajando a 300 mil quilômetros por segundo é algo que para nós também foge ao raciocínio. Então a gente vê que as próprias condições físicas do nosso planeta já são difíceis de compreendermos. Imaginemos quando nós entramos nesse campo de analisar a natureza divina. Continuando. Sem o conhecimento dos atributos de Deus, bom dia pessoal, seria impossível compreender a obra da criação. É o ponto de partida de todas as crenças religiosas. E é por não terem se reportado a esses atributos, como o farol capaz de orientá-las, que a maioria das religiões errou em seus dogmas. As que não atribuíram a Deus a onipotência, imaginaram vários deuses. As que não lhe atribuíram soberana bondade, fizeram dele um Deus ciumento, colérico, parcial e vingativo. E aí, como nós comentamos, cada religião traz a sua visão de Deus. Então Deus premia, beneficia aqueles que o adoram e ele rejeita, ele destrói aqueles que o recusam. Basta lembrar, por exemplo, as histórias do Antigo Testamento, onde Deus trazia ali um benefício para aqueles que eram os seus adoradores e jogava ali pedras incandescentes ou transformavam em estátuas de sal ou afogavam aqueles que não concordavam com suas leis. Isso mostra um Deus colérico, né? Aquela raiva, aquela parcialidade, aquela vingança. A mesma coisa quando fala que Deus é Pai e se encontra no paraíso. Nós criamos na nossa mente a imagem do paraíso, nós criamos a ideia de Deus num formato humano, limitando o seu grande potencial. Daí que nós vemos então as imagens que são hoje utilizadas para tentar representar Deus. Jesus, como sendo Deus encarnado segundo os dogmas tanto da Igreja Católica como das igrejas evangélicas. Temos então Alá também como sendo um Deus que privilegia uma determinada religião. Só que nós fizemos o contrário, né, Cris? Quando foi colocado no Antigo Testamento, lá no livro Gênesis, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, falava exatamente da natureza espiritual do ser humano. Mas nós, por não compreendermos isso, fizemos com que Deus fosse a nossa imagem e semelhança. E isso aconteceu na mitologia de várias culturas, na mitologia greco-romana, na mitologia nórdica, na mitologia hindu, na mitologia hebraica, que é essa que nós temos mais afinidade. Então nós transformamos Deus naquele Deus antropomórfico, ou seja, com uma forma humana, e nos esquecemos de valorizarmos a nossa natureza espiritual. Essa que é a parte mais interessante
dessas descobertas que nós vamos realizando. Babadinho colocou lá em cima: engraçado é ler que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, quando normalmente fazemos exatamente o contrário, né, o que a gente acabou de comentar. Né, o Luiz lembrou aqui embaixo, né, que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Essa é a melhor definição de Deus. É a melhor, mas não significa que ela seja de mais fácil compreensão. Porque quando nós colocamos a inteligência suprema, de imediato nós colocamos um sábio sentado numa poltrona, demonstrando aquela cara de inteligente. Então, quando nós falamos em inteligência suprema, nós transferimos esse conceito para o inteligente supremo, e não para a inteligência. Exatamente por causa dessa nossa cultura religiosa de fazer com que Deus fosse representado por uma imagem, representado por um símbolo. Então nós fazendo comparação, por exemplo, entre as religiões, nós temos que na religião islâmica existe uma lei que não permite qualquer tipo de imagem. Então Alá não é representado por imagem, Maomé não é representado por imagem. Porém, nós temos a personalidade humana atribuída a esses seres. Então nós temos Deus como sendo aquele que pune, né, que permite a vingança daqueles que são os idólatras, daqueles que são os pagãos e tudo mais. Temos, por exemplo, no cristianismo a representação da cruz. Então, falarmos de uma inteligência sem entendermos o inteligente é para nós também muito difícil. Mas os espíritos, respondendo àquilo que Kardec colocou, perguntando o que é Deus e não quem é Deus, trouxe uma resposta completamente fora dos conceitos humanos. Porque para nós inteligência depende de um cérebro desenvolvido, depende de um indivíduo. Uma inteligência sem essas características humanas para nós ainda é inconcebível. Mas vamos lá. Bom dia, pessoal que chegou. Aqui nós temos então no item número 9 o primeiro atributo de Deus. Nós temos aqui vários atributos, a gente vai desenvolvendo um a um. Deus é a suprema e soberana inteligência. Aquilo que se encontra no livro dos Espíritos, quando fala que Deus é a inteligência suprema. E aqui Kardec, naturalmente, no livro A Gênese, desenvolveu todo esse raciocínio baseado naquilo que já havia sido trazido de esclarecimento pelos Espíritos. Então, muito bem. Kardec diz assim: a inteligência do homem é limitada, uma vez que ele não pode fazer nem compreender tudo o que existe. A de Deus, abrangendo o infinito, tem que ser infinita. Se a supuséssemos limitada em um ponto qualquer, poderíamos conceber um ser ainda mais inteligente, capaz de compreender e fazer o que o outro não faria, e assim por diante, até o infinito. Então começamos a falar sobre Deus sendo infinito. Aí nós vemos então com aquela nossa ideia. Como é que nós podemos dimensionar o infinito? A nossa própria existência, ela tem um começo. A nossa vida material, ela tem começo e tem fim. As nossas atividades têm começo e têm fim. A matéria que nós construímos, nós vemos, tem começo e tem fim. Como é que nós podemos simplesmente tirar da nossa mente todos esses conceitos e colocar simplesmente algo que não tem começo e algo que não tem fim, em termos de distância? Essa é a inteligência de Deus. Uma inteligência infinita, porque se Deus fosse restrito num único conceito que fosse, num único ponto que fosse, nós poderíamos imaginar algo que iria além desse ponto de limitação. E, portanto, esse outro elemento seria, então, esse Deus. Então, inicialmente nós colocamos Deus é infinito. Isso entra em choque, de uma forma muito direta, com aquilo que as religiões tradicionais trouxeram para nós aqui, principalmente no Ocidente. Quando nós imaginávamos lá no século XV, século XVI, quando nós tínhamos a ideia de que a Terra era o centro do universo, de que Deus se encontrava aqui, assim como o diabo também se encontrava. Deus, porém, ficava no céu e o diabo ficava no centro da Terra.
E aí então nós começamos a desenvolver a nossa ciência e começamos a perceber que o nosso planeta ele é apenas um grão de areia, num pequeno sol, numa pequena estrela, na periferia da nossa galáxia, de uma galáxia que faz parte de tantas outras galáxias. E aí vemos que Deus não está limitado nesse nosso planeta que nós acreditamos ser o único habitado no universo. Porque até então era assim que nós pensávamos. A Terra é o único planeta habitado. Deus, portanto, dá uma atenção especial a ela. E aí nós pensamos, não, tira então a Terra do centro de tudo e coloca o nosso planeta como sendo mais um dentre incontáveis que existem espalhados pelo mundo, pelo universo. Os cientistas dizem que existem bilhões de bilhões. E aí nós podemos esticar dos bilhões, dos bilhões, dos bilhões, colocar tantos zeros que nós sequer conseguiríamos compreender. Pelo menos dessa forma, fazendo essa medição com tantos zeros, nós inevitavelmente estamos tentando dimensionar Deus. Eu posso colocar trilhões de zeros. Eu estou tentando colocar um valor. Só que Deus, nesse caso como nós colocamos, é imensurável. Ele não pode ser medido. Então, nos contentemos com esse conceito, mesmo que nós ainda não o compreendamos. Porque se nós colocarmos alguma limitação, nós teremos algo mais que vai além. A Rô colocou, né, o infinito não nos leva a pensar que teve início, mas que será fim. Então, o infinito, a gente está falando de dimensão. Quando a gente falar, por exemplo, sobre eterno, aí sim já vai ser mais complicado. Mas por enquanto nós falamos sobre dimensão. O Zé colocou, né, imagina aí Jesus dizendo aos pecadores, né, vós sois deuses. Ferveu, com certeza, abraço. Causou um pânico geral ali para aqueles que estavam mais atentos. Que eles colocou, né, por enquanto, inalcançável para nós. Por enquanto e durante um bom tempo ainda, né? Porque mesmo que nós falemos dos espíritos superiores, vamos colocar um que todos nós trazemos, temos grande estima, Dr. Bezerra de Menezes. Será que ele, com a sua elevação, com o seu conhecimento, tem uma compreensão absoluta do que é Deus? Certamente, como os próprios espíritos disseram, apenas os espíritos puros, que são completamente desmaterializados, são capazes de alcançar esse entendimento. Então, mesmo espíritos dessa envergadura ainda se encontram restritos nas suas próprias limitações. Babudinho colocou, né, não conseguimos entender o que não tem início, né, simplesmente não conseguimos. Para nós tudo depende dessa mesma lógica, começo, meio e fim. O infinito não tem começo, porque você não consegue ver onde ele começa, e você não consegue ver o fim. É simplesmente, dentro de um conceito muito simples, uma estrada que começa no nada e acaba no nada. Ou melhor, não começa e não termina. E aí a gente começa então a dar aquele nozinho nos nossos neurônios. Segundo item que nós temos aqui. Item número 10. Deus é eterno. Isso é, não teve começo e não terá fim. Se tivesse tido princípio, teria saído do nada. Ora, não sendo o nada coisa alguma pode produzir. Ou então teria sido criado por outro ser anterior. E nesse caso, este ser é que seria Deus. Se supuséssemos para Deus um começo ou um fim, poderíamos, portanto, conceber um ser como tendo existido antes dele ou podendo existir depois dele, e assim por diante até o infinito. Então começamos também a trazer limitações. É interessante que nos debates que os astrônomos, astrofísicos, cientistas, de um modo geral da atualidade, nos debates que eles promovem para falar sobre a ciência, naturalmente eles falam das suas equações, falam das explosões, falam da expansão do universo, falam do Big Bang e tudo mais, né, todos os elementos do universo. Quando eles começam a trazer uma opinião a respeito de Deus, aí então vem aquelas perguntas desafio, quando eles dizem assim: se Deus criou o universo, quem criou Deus? Ou então assim:
se o universo iniciou-se a partir da explosão do Big Bang, o que existia antes? Aí começam a surgir a teoria das cordas, começam a surgir... porque nós temos duas ideias que prevalecem hoje no campo científico quando se trata do universo. Aquele que é o mais comum é aquele que trata do Big Bang, aquela grande explosão, lá pelos 13,5 bilhões de anos no passado, e o universo continua se expandindo, e há aqueles que trazem suposições de que o universo vai se contrair, depois se expandir, e assim ele vai infinitamente nessa mesma condição, nesse pulsar constante. Mas nós temos uma outra corrente de pensamento que fala que o universo sempre existiu. Esse tem o menor número de adeptos, mas preferem optar por essa ideia. O universo sempre existiu. E aí nós entramos exatamente naquele desafio. Mas se alguma coisa é infinita, ela pode ter tido começo. Mas se ela é eterna, ela não teve começo nem teve fim. Então nesse debate nós vemos que nas religiões é muito mais fácil para nós simplesmente acreditarmos que Deus existe, que Deus é bom, que Deus é o Criador, que Deus cuida de todo mundo. E não se fala mais nisso. É muito mais fácil nós acreditarmos num ser superior, mas ainda assim essa superioridade ela tem as suas restrições, porque ele é superior até onde a nossa imaginação alcança. Mas então Kardec traz esse desafio. Pensa no infinito. Como diz ali o Buzz Lightyear, né, lá no filme Toy Story, para o infinito e além. Então pensemos Deus alcançando o infinito e pensemos algo mais além do infinito. E assim a gente vai, até a gente não conseguir mais alcançar, pelo menos por enquanto. Essa é a dimensão de Deus, essa é exatamente o tempo de Deus, se é que nós podemos colocar assim. A Fraterna colocou, se não tivessem colocado desde o início Deus como um homem, talvez fosse bem mais fácil entender, pois é uma energia maior da qual estamos envolvidos. Na verdade, tem um documentário muito interessante, Fraterna, chamado A História de Deus. Ela foi produzida pelo Discovery Channel já há alguns anos e conta sobre as civilizações, de que forma que elas entenderam Deus. Começa desde a pré-história, quando nas pinturas rupestres, naquelas que eram encontradas em cavernas, encontravam ali os primeiros registros das primeiras manifestações espirituais do homem. E logo no começo mostra uma mão pintada na parede. E aí faziam mais ou menos aquela brincadeira que nós fizemos no Jardim da Infância, quando colocava a mão sobre um papel, soprava um pouco de tinta, depois tirava a mão e ficava ali então o formato, o contorno de nossa mão no papel. Isso foi encontrado na parede. E aí então os estudiosos, os antropólogos, os arqueólogos chegaram à seguinte conclusão: eram as primeiras manifestações espirituais quando o homem tentava entrar em contato com a natureza. Então ele achava que registrando a si mesmo numa rocha, ele estaria entrando em contato com a natureza. Porque para ele, Deus era representado pela natureza. Depois Deus virou os vegetais, Deus virou os animais, Deus virou os astros, Deus virou o sol, Deus virou a chuva. Então não adianta, desde o início, a gente imaginar que o homem pudesse ter um entendimento diferente disso. Ele via aquilo que estava na frente dele. Se por acaso a natureza era pródiga, oferecendo fartura, Deus estava muito contente. Se por acaso havia aquela seca, toda aquela tragédia, Deus se encontrava irritado. E aí então começaram todas as práticas ritualísticas, práticas de sacrifício, práticas de oferenda, como nós vimos no próprio livro Gênesis do Antigo Testamento, onde nós temos ali os altares criados para a prática do holocausto. O holocausto nada mais é do que você queimar alguma coisa como oferenda. Aí tivemos ali a ideia de Caim, depois Abel. Abel era o bonzinho que queimava vegetais. Caim matava os animais para poder oferecer a Deus. Deus deu preferência para Abel e toda aquela história da mitologia que nós já estudamos.
Então, nós não podemos imaginar que se hoje nós temos essa dificuldade enorme de entendermos Deus como sendo um ser fora de toda a concepção humana, imaginemos no passado, na pré-história, nas primeiras civilizações. Quando nós tínhamos, por exemplo, pegando ali na região da Suméria, onde hoje é Irã, Iraque, naquela região, eles construíam os zigurates. Os zigurates eram aquelas pirâmides, não no formato das pirâmides do Egito, mas pirâmides com degraus. Qual era o objetivo dessas pirâmides? Fazer com que os monumentos humanos alcançassem o céu. Vimos ali também a Torre de Babel. A mesma coisa, com relação a trovão, cada cultura tinha uma forma diferente. Tínhamos Deus da fertilidade, o Deus do Thor, por exemplo, trovão, Odin, como sendo Deus do panteão nórdico. Temos ali o Olimpo como sendo o panteão dos deuses greco-romanos. Se nós formos para a Índia, por exemplo, nós encontraremos no hinduísmo a religião mais antiga, ou com registros mais antigos que nós temos na nossa história. Data de aproximadamente 7.000 anos. E ali nós temos deuses com formatos de elefante, porque o elefante era um ser sagrado. E era um animal presente na Índia. Então pegaram o elefante como uma representação divina. Então o homem procurava entender Deus inicialmente pela natureza, depois ele começou a trazer formatos para Deus de acordo com aquilo que ele via no seu cotidiano, depois ele espiritualizou Deus, entendendo como um pai imaterial, e agora nós começamos a entrar numa nova fase para compreender Deus como sendo algo fora de tudo aquilo que nós estudamos até agora. Só para complicar um pouquinho mais a nossa vida. A Vayat colocou, né, é só pensar numa força que rege tudo no universo e conspira sempre a nosso favor, né, inexplicável porque ainda não somos capazes de entender, mas um dia entenderemos. É a mesma coisa. Uma força, de que forma que nós vamos entender uma força? A força para nós é o ímã, é a energia elétrica. Como é que nós vamos entender tudo isso? Falar de fluido vital para nós já é um desafio. Falar de fluido cósmico universal já é alguma coisa complicadíssima. Imaginar algo que não se encaixa em nada daquilo que nós já tentamos entender, fica muito problemático. A Tuti colocou, não era mais fácil aceitar o trovão como Deus, é isso. A Cris colocou também, é assim mesmo, né, do menor para o maior, do simples para o complexo. À medida que ampliarmos nossa consciência, ampliaremos nossa capacidade de entender Deus. Então por isso que a gente vê que no mundo espiritual, pois é, né, Babudinho? Quando a gente fala do mundo espiritual, nós começaremos a nos adaptar a uma nova realidade fora da matéria e depois, gradualmente, cada vez mais vamos nos desmaterializando, tendo contato com fluidos cada vez mais sutis, entendendo a dinâmica da força do pensamento, dessas energias que nos envolvem. Porque até agora nós entendemos 4 forças universais. O magnetismo, a eletricidade e 2 forças nucleares. Até mesmo quando se fala em força, nós estamos restringindo a nossa visão para uma força que exerce algo sobre a matéria. Exerce uma ação sobre a matéria. Deus foge a todos esses conceitos. Os Espíritos lembraram para nós nos ensinaram, né, nos instruíram, que nós temos 3 elementos do universo. Falaram de um modo muito simples, naturalmente, da mesma forma que Jesus, usando parábolas, falava naquela época. Tentava utilizar uma linguagem simples e objetiva para facilitar o desenvolvimento do nosso raciocínio. Então eles disseram que são 3 elementos. Deus, o princípio inteligente, que é o espírito, e a matéria. A matéria nós compreendemos. E estamos aprendendo a compreender cada vez mais. Vemos, por exemplo, a matéria que nós pegamos no computador, na mesa, na parede, na pedra. Aí os cientistas começam a analisar o átomo. Lembrando que os gregos na época utilizaram átomo. Tomos significa dividir, a significa não. Então algo não divisível. Depois de um certo tempo começaram a entender ali os prótons, os elétrons, os nêutrons. Depois mais para frente vieram os neutrinos e não sei o que. Depois chegamos ali naquilo que seria o bóson de Higgs, a partícula de Deus. Depois vieram cientistas, inclusive o próprio Stephen Hawking, disse que não era partícula de Deus ainda,
que ainda havia muito mais para se dividir, para poder buscar. Então tudo aquilo que a gente está analisando agora é matéria. Tá? Vai com Deus, Cris, beijo. Então a gente vê que tudo isso que está sendo tratado com esses conceitos físicos, com aceleradores de partículas, com fluidos, com buracos negros, com não sei o quê, tudo isso diz respeito ao mundo material. E aí então depois partimos para a inteligência. Nós, aí pegamos o conceito dos filósofos, penso, logo existo, a minha inteligência vai se desenvolvendo, a reencarnação é um processo que me estimula nesse crescimento. Estamos tentando entender a concepção do homem, do ser humano, do espírito. Aí depois nós entramos em Deus, que não se encaixa em nenhuma das anteriores. E agora, o que nós vamos fazer? A gente mal entende a matéria, a gente mal entende o espírito, e aparece Deus com algo completamente diferente desses dois. Então nós continuamos ainda restritos a essa nova visão. O Braz colocou, né, quando aprendi o significado do princípio vital e do princípio inteligente, foi um prato cheio para mim, né, como também o fluido cósmico. Pelo menos aquela teoria básica, né, Braz? Já é alguma coisa. A gente estaria naquela introdução, naquele aprendizado preliminar, para depois a gente avançar para as definições mais complexas, principalmente quando foge da matéria. Então, muito bem. Colocou aqui Deus como sendo eterno. Algo que não tem começo, algo que não tem fim, algo que sempre existiu. Podemos entender isso tudo? Infelizmente não. A Gerina colocou: diariamente recolho uns 20 minutos para sentir a presença de Deus. Nesses momentos sinto uma sensação inexplicável. A meditação, né, normalmente as práticas orientais são muito favoráveis para esse tipo de introspecção e dessa busca, principalmente desse Deus interior que nós temos, né, dentro dessa nova visão. Vamos para o item número 11. Deus é imutável. Se ele tivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. Aí é exatamente aquilo que os cientistas falam quando descartam a ideia de Deus e falam sobre leis que regem o universo. Quando se fala sobre a lei dos átomos, por exemplo, né, a lei que rege a combinação dos átomos, a combinação da matéria e tudo mais, ela é universal. Ela existe em todos os lugares. Naturalmente, quando ela sofre o efeito de algumas forças que para nós ainda são desconhecidas, elas respondem adequadamente. Mas mesmo assim, sendo desconhecidas para nós, elas são imutáveis. Nós falamos, por exemplo, existe uma expressão chamada singularidade cósmica. Essa singularidade, como o próprio nome diz, é algo muito singular, é algo muito específico. E essa expressão é utilizada na borda dos buracos negros. Ou seja, estrelas que vão se comprimindo cada vez mais e se tornam tão densas que começam a atrair tudo que existe em volta, inclusive a própria luz, como nós vemos nessas histórias. Nesse ambiente, com essa força gravitacional tão poderosa, existem reações que nós não conhecemos. Porque aqui no nosso mundo, no nosso planeta, no nosso sistema, nós não temos esses efeitos. Seria mais ou menos como dizer assim: eu não faço ideia de como é ficar no meio de um furacão, porque onde eu vivo não tem furacões. O mundo que eu vivo, o país que eu vivo, tem uma estabilidade geológica, ou seja, o chão, as rochas são estáveis. Mas como será viver, por exemplo, no Japão, que fica ali no meio daqueles anéis de fogo do Pacífico, ali com terremotos constantes? Não sabemos. Então, tudo aquilo que nós compreendemos em termos de força, em termos de leis da matéria, dizem respeito a essa nossa realidade. Nós vivemos uma gravidade, por exemplo, estudando aquele conceito de física, de 9,8 metros por segundo ao quadrado, né, que dá para nós aqui a nossa força-peso. Então significa que aqui, no nosso planeta, eu tenho ali os meus 80 quilos. Mas se eu for para o planeta Júpiter, por exemplo, que tem uma massa muito diferente da nossa, eu terei uma gravidade
De 9,8 vai para 27 praticamente. Então a minha massa praticamente triplicaria, o meu peso triplicaria, embora a massa fosse a mesma. Então nós vemos que em cada região do universo nós temos as leis que a ciência hoje procura estudar, agindo naquele ambiente, mas não sofrendo nenhum tipo de alteração por falta de uma, vamos dizer assim, de uma organização. Então essas leis são imutáveis, embora sejam desconhecidas. Através da doutrina espírita nós começamos a compreender também as leis que falam dos fluidos, que falam do pensamento, que falam do magnetismo. Essas leis são imutáveis. Até então nós falávamos dos milagres, que nada mais são do que uma quebra nessas leis. A vontade de Deus fez com que tal coisa acontecesse contra tudo aquilo que a ciência acreditava. Na verdade, a ciência não conhecia aquelas leis e essas leis se aplicaram de uma forma absolutamente natural. Então, vemos o quê? Que hoje nós falamos de leis que nós compreendemos, mas essas leis são universais e são imutáveis. Assim também é Deus, que é a causa primária de todas as coisas. Se a causa é estável, todos os efeitos também serão estáveis. Se a causa é imutável, os seus efeitos também serão imutáveis. Então o que nós estamos descobrindo através da ciência são leis que estavam até então fora do nosso alcance. Da mesma forma que há 500 anos nós acreditávamos que a Terra era o centro de tudo. Passado um certo tempo, percebemos que a Terra faz parte de tudo e não é o centro de tudo. E faz parte de um modo muito discreto. Então são leis que vão sendo descobertas. A vida no mundo espiritual, a reencarnação, a influência dos espíritos, percebido através da sensibilidade mediúnica, são leis. Então muitas pessoas vão dizer assim, mas isso é coisa do diabo, isso é coisa que eu não acredito. Você pode atribuir a quem quer que seja, você pode acreditar ou não acreditar. A realidade está aí. Se ela existe, ela faz parte dessa lei natural. E ela é imutável. Então Deus, pela sua inteligência suprema, mantém essa estabilidade, que nós vamos aprendendo a conhecer com o passar do tempo. Essa realidade que nós temos hoje, por exemplo, de ver o nosso planeta bonitinho, girando em torno do Sol, naqueles seus 365 dias, 364 e pouquinho, a Lua girando em torno de nós ali aproximadamente 24 horas. Imaginemos, por exemplo, recentemente mostrou uma fotografia tirada pelo telescópio Hubble, falando sobre duas galáxias que estavam se chocando. Será que a gente pode imaginar quais são os efeitos dessa lei num ambiente em que duas galáxias se encontram? Foge completamente do nosso entendimento. Tudo aquilo que nós entendemos de lei, nós podemos colocar ali uma mudança exponencial. Mas ainda assim, apesar de todas essas novidades, todas essas alterações, são leis imutáveis e fazem parte dessas leis naturais. Assim também é Deus, que mantém a estabilidade de tudo, mantém a ordem de tudo, desde o átomo até uma grande galáxia. Desde o átomo, que é a matéria, até o arcanjo, que é ali a inteligência, que é o princípio inteligente que alcança o seu grau mais elevado. O Brás colocou, já imaginou um buraco negro engolindo todos nós? Se imaginar, já imaginamos, né, Brás? A pergunta é, será que a gente vai conseguir chegar perto da realidade? Item número 12. Deus é imaterial. Isto é, a sua natureza difere de tudo o que chamamos de matéria. De outra forma, não seria imutável, pois estaria sujeito às transformações da matéria. Então, na verdade, nós colocaríamos assim, se Deus fosse matéria, porque o espírito hoje, envolvido no seu perispírito, e o próprio espírito, ele é formado por alguma coisa que nós não entendemos. O espírito é alguma coisa. Essa alguma coisa tem alguma
substância. Essa substância pode ser imaginada como um tipo de matéria. Portanto, sujeita às leis que regem o universo. Se Deus fosse também um tipo de matéria, ainda que fosse o mais sutil, ele estaria sujeito às leis da natureza. Só que Deus criou as leis da natureza. Portanto, ele não está sujeito a essas leis. As leis estão sujeitas à sua vontade. Então nós colocamos que Deus é imaterial. Não falamos que Deus é invisível, porque é muito diferente. O oxigênio para nós é invisível. Lembrando que invisível não é uma coisa que desaparece. Invisível significa que não pode ser visto. Uma bactéria é invisível. O oxigênio aqui à nossa volta é invisível. Os espíritos são invisíveis. Deus também é invisível. Só que na verdade nós não falamos de invisibilidade. Nós falamos de imaterialidade. Algo que não é material. Então quando nós falamos assim que Deus está à nossa volta olhando por nós, nós imaginamos um ser invisível olhando para nós. Com olhos, com a boca para falar, algumas vezes com aquela cabeleira, né, do tipo Moisés. Então Deus é imaterial. Aqui Kardec complementa. Deus não tem uma forma apreciável pelos nossos sentidos. Se tivesse, seria matéria. Dizemos, a mão de Deus, o olho de Deus, a boca de Deus, porque o homem, conhecendo só a si, toma-se como termo de comparação para tudo que não compreende. São ridículas essas imagens em que Deus é representado pela figura de um ancião de longas barbas, envolto em um manto. Elas têm o inconveniente de rebaixar o Ser Supremo às mesquinhas dimensões da humanidade, e daí a lhe atribuírem as paixões humanas e a fazerem dele um Deus colérico, ciumento, em um só passo. Então, tudo aquilo que nós colocamos como sendo definições de Deus vai contra exatamente essa realidade. Lembra aquele exercício que eu falei para vocês? Vamos imaginar Deus. Vai com Deus for beijo. Alguns imaginam uma luz, outros imaginam uma nuvem, outros imaginam as profundezas do universo, outros imaginam aquele velhinho. Cada um trazendo uma visão diferente. Porque é o que existe de registro no nosso arquivo mental. Pensemos da seguinte forma. No momento em que eu penso assim, uma flor, imaginemos assim aqueles neurônios desesperados correndo, abrindo gavetas e mexendo em fichas para puxar a imagem de flor. Aí eu falo, cachorro. Eu vou ter na minha mente o registro dos cachorros que eu já vi. Vocês, os cachorros que vocês viram. Quando eu falo uma casa, vocês vão buscar no arquivo mental de vocês casas que vocês já viram. É impossível mostrar para vocês uma coisa que vocês nunca viram. É impossível eu imaginar uma coisa que eu nunca vi. Eu sempre vou utilizar as referências que estão registradas na minha mente. A gente vê muito isso quando pessoas viajam para locais que nós nunca estivemos, seja no Brasil, seja no exterior. Aí falamos assim, olha, eu fui num castelo que era uma coisa maravilhosa. Aí eu começo a imaginar os filmes que tem castelo, ou as fotografias que tem castelos. Mas aí eu passei por um lugar que tinha um tapete pintado de tal cor. Eu vou buscar os tapetes que eu já vi. E aí então eu sentei em uma mesa, pedi ali um prato que eu oferecia ali naquele restaurante, e ele tinha um gosto muito diferente, que parecia com banana. Aí eu vou buscar a banana. Mas o que ele estava comendo não é banana. Era parecido com banana. Então nós percebemos que nós sempre estamos restritos às experiências que nós já vivenciamos. Quando nós falamos de Deus, o que nós fazemos? Buscamos no nosso arquivo mental imagens que representam Deus.
Leon Denis é muito mais fácil, quando ele escreve o livro O Grande Enigma, ele traz uma proposta de percebermos Deus através de suas criações. Deus sendo parte da natureza vegetal, da natureza animal, da natureza mineral, Deus nas montanhas, Deus no vento, Deus nas águas, Deus nos insetos, Deus em tudo. É um jeito fácil nós tentarmos analisar a causa, observando a beleza dos seus efeitos. Mas ainda assim nós não conseguimos adentrar na causa. Mesmo aqueles que arrogantemente mostram, eu sei porque eu li em tal livro. Ou seja, alguém trouxe uma ideia, ele absorveu essa ideia e arrogantemente ele acha que conseguiu definir o que para ele é indefinível. Então vemos que Deus é imutável. Ou que Deus é imaterial, né, como nós vimos aqui agora. E sendo imaterial, ele não tem um formato que nós possamos compreender. Portanto, é mais fácil a gente compreender que Deus simplesmente existe. Item número 13. Deus é onipotente. Ou seja, onipotente tem o poder absoluto. E aí quando nós falamos em um ser que tem poder, nós buscamos no nosso arquivo mental aqueles filmes que mostram deuses com poderes de soltar raios das mãos, Deus que tem a força do pensamento muito poderosa, Deus que são capazes de voar, Deus que carregam martelos, Deus que carregam cajados, Deus que usa esses cajados mágicos. E aí vamos para o Senhor dos Anéis e vemos ali um olho que é um olho do mal. É assim que nós conseguimos traduzir essa ideia do poder. Kardec coloca assim: Deus é onipotente. Se não possuísse o poder supremo, poderíamos conceber uma entidade mais poderosa e assim por diante, até que se encontrasse o ser que nenhum outro pudesse ultrapassar em poder. Este, então, é que seria Deus. Ele não teria feito todas as coisas, e aquelas que ele não tivesse feito seriam obra de outro Deus. Então Deus limitado nas suas condições, porque nós colocamos essas limitações. Mas aí nós falamos que Deus é onipotente, ou seja, Deus tem o poder absoluto de fazer tudo. Esse poder, inclusive, ele é transmitido para nós através das leis, que muitas vezes a gente ouve aqueles jargões religiosos que diz assim: Deus tudo pode, Deus opera milagres, como se ele fosse capaz de quebrar leis, simplesmente para satisfazer a um capricho pessoal de alguém. Então, na verdade, quando nós falamos que Deus tem esse poder absoluto, naturalmente ele entra naqueles conceitos anteriores que nós não compreendemos. Que nós podemos imaginar o ser mais poderoso do universo. Nós sempre vamos imaginar que esse ser mais poderoso do universo foi percebido, foi visto num filme ou foi visto numa literatura. Foi visto numa imagem, num desenho, qualquer coisa do gênero. E mesmo assim, o uso desse poder, o que esse poder é capaz de fazer? Usando, extrapolando o máximo que nós conseguimos, é imaginar Deus criando o universo, ter o poder de criar o universo. Mas o que nós entendemos como universo? Será que só existe esse universo? Algumas teorias apresentam que existem vários universos, universos em dimensões paralelas. Aí começamos a complicar cada vez mais. Então esse poder vai além, vai além, vai além, até chegar no nosso limite atual. Depois a gente vai expandindo um pouco mais, expandindo um pouco mais. Brás, quando nós falamos sobre a hierarquia no mundo espiritual, falando sobre os espíritos que são protetores pessoais de cada um de nós, os espíritos que protegem famílias, que protegem comunidades, espíritos que trabalham por cidades, por estados, por países, espíritos que trabalham por planetas, por sistemas, por galáxias. Nós vamos ampliando então nessa hierarquia
a capacidade de cada um desses espíritos. Mas por mais poderosos que eles sejam, eles são criaturas, não são deuses. Então a gente vê assim que a nossa mente vai até um certo limite. O limite da nossa imaginação. Porque além disso, tem algo muito mais que nós ainda não compreendemos. Então Deus é onipotente. Imaginemos o poder absoluto. E esse poder absoluto não é um poder absoluto nas mãos de uma criança ou nas mãos de alguém caprichoso. Porque é assim que nós imaginamos. O meu Deus tem o poder. É a primeira coisa que eu pego no Antigo Testamento e vejo lá Deus jogando bolas de fogo em cima de alguém. Ou seja, Deus tem o poder absoluto para satisfazer caprichos pessoais. Não. Esse poder de Deus, para o nosso entendimento, se manifesta, em especial, nas leis que regem o universo. De pegarmos, por exemplo, a perfeição do organismo humano, o código genético, imaginarmos a vida que nasce, se desenvolve e depois termina. Eu falo da vida orgânica, não da vida espiritual. Imaginarmos os átomos, moléculas se formando, criando a matéria que existe à nossa volta. Então esse poder acaba se manifestando dentro daquela poesia que Leon Denis trouxe para nós, se manifesta exatamente nessa natureza que está à nossa volta. Então esse grande poder é representado por leis que cria tudo aquilo que nós conhecemos. Mas nós sabemos que essa lei, esse poder, vai muito além daquilo que nós conhecemos. Então imaginamos o máximo de poder, usado com a máxima sabedoria, usando objetivos que vão além da nossa compreensão. É um pouco do que nós podemos conhecer a respeito de Deus. Item 14. Deus é soberanamente justo e bom. Já começamos a entrar agora naquilo que poderia ser chamado de personalidade de Deus. Até agora nós falamos sobre o tamanho de Deus, a idade de Deus, o formato de Deus e a força de Deus. Se nós podemos expressar dessa forma mais simples. Agora entramos na personalidade de Deus. Deus é soberanamente justo e bom. A providencial sabedoria das leis divinas se revela tanto nas mais pequenas como nas maiores coisas. E essa sabedoria não permite que se duvide nem da sua justiça, nem da sua bondade. Essas duas qualidades implicam tantas outras, todas as outras. Se as supuséssemos limitadas, ainda que fosse em um único ponto, poder-se-ia conceber um ser que as possuiria em um grau mais alto e que lhe seria superior. Então aqui nesse primeiro parágrafo, nós temos aqui a ideia da bondade e da justiça. E isso para nós é algo desafiador. Porque quando nós falamos sobre bondade e justiça, é inevitável que nós façamos uma análise sobre aquilo que acontece nas nossas vidas, na nossa vida pessoal. Perguntando, por exemplo, por que fulano ficou doente? Por que fulano morreu tão cedo? Por que o terremoto destruiu aquele lugar? Por que tem pessoas que passam fome? Por que tem aquela doença? Aonde se encontra a bondade de Deus e onde se encontra a justiça de Deus? Inclusive esse é um dos argumentos, esses são argumentos utilizados por aqueles grupos que combatem a existência de Deus. Basta a gente fazer um exercício, indo, por exemplo, no YouTube e colocando ali ateísmo. Nós veremos vídeos interessantes, já que foram criados por pessoas que sabem manipular nessa parte de áudio e de vídeo, vídeos com imagens de várias tragédias que acontecem no mundo. E aí, então, o primeiro argumento é: se Deus existe, por que permitiu que isso acontecesse? Exatamente porque, da nossa visão, toda a bondade, todo o equilíbrio do nosso mundo representaria a existência desse Deus justo e bom. Mas a partir do momento em que nós vemos a tragédia, nós já começamos a duvidar da existência de Deus. Mas Kardec percebeu isso.
lá na terceira parte das leis naturais, né, das leis morais, ele colocou sobre a lei de destruição, mostrando para nós que muitas vezes aquilo que é destruído é o início de alguma coisa que é criada. Muitas vezes o sofrimento para nós é o fim de um processo de aprendizado que inicia outro com mais sabedoria. Então vemos que tanto essa bondade como justiça, ela não deve ser vista a partir da nossa visão. Aí nós entramos no campo da fé. Mesmo sofrendo, eu tenho fé de que tudo vai dar certo. Mesmo passando por essas dificuldades, eu tenho fé que Deus quer o melhor para mim. E aí nós vamos então desenvolvendo em nós aquele sentimento de tolerância, de fé, aquele sentimento de resignação, porque nós não compreendemos muitas vezes a causa daquilo que acontece na nossa vida, não entendemos o seu real propósito. Mas aí nós começamos a aprender também a analisar, como Kardec colocou lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, sobre as causas atuais das aflições e as causas anteriores das aflições. E nós percebemos que os efeitos dessas causas, as provas, as expiações, a oportunidade da reencarnação, são instrumentos de Deus para a aplicação dessa soberana justiça e dessa soberana bondade. Mas como nós somos imediatistas, nós fazemos um julgamento daquilo que acontece agora. Eu quero saber por que aconteceu, e quero saber quanto tempo vai durar, e quero saber o que eu vou colher disso tudo. Sendo que muitas vezes nós passamos por um processo de aprendizado que vai se desenrolando durante um tempo incontável para nós. Nós falamos, por exemplo, de uma doença. Por que fulano sofreu um acidente, se machucou? Por que o outro passou por uma doença e fez tal coisa? Mas nós podemos imaginar também como é que Deus permite que duas galáxias se choquem, destruindo estrelas, destruindo planetas. Onde está a soberana justiça e a soberana bondade de Deus nessas destruições que nós vemos, nesses sofrimentos que existem hoje? Foge da nossa compreensão. Mas quando nós estabelecemos como ponto de referência de que tudo que existe para nós vem de uma forma justa e de uma forma bondosa, e que a partir do momento em que essas experiências terminam, nós somos capazes de olhar para trás e perceber os benefícios que vieram dela. Muitas mensagens chegam para nós. Emmanuel gosta muito de falar sobre isso, nesses áudios que nós ouvimos na introdução aqui da nossa sala, quando ele diz, por exemplo, que muitas vezes nós temos uma tempestade que devasta um lugar, mas depois nos esquecemos que toda a terra revirada permitiu que novos frutos, novos brotos nascessem. Que aquela tempestade limpou a atmosfera e o sol brilha com mais clareza. Que aquela tempestade veio, aquela chuva destruiu tudo, mas depois tudo começa a se reformular. Isso porque nós estamos afetivamente, sentimentalmente envolvidos, emocionalmente envolvidos com aquilo. Então nós sofremos com aquela destruição. Mas a natureza simplesmente promove a sua transformação. E nós, sujeitos a essas transformações, a essas intempéries, nós sofremos emocionalmente, sofremos moralmente. Mas quando nós colocamos, mais uma vez, estabelecemos como referência Deus como sendo soberanamente justo e bom, nós aceitamos aquele desafio e trabalhamos para que ele chegue para nós como um grande aprendizado. Continua Kardec, para a gente fechar aqui esse nosso estudo de hoje. O fato de uma qualidade ser infinita exclui a possibilidade da existência de uma qualidade contrária que a diminuiria ou anularia. Um ser infinitamente bom não poderia ser mais insignificante, não poderia ter a mais insignificante parcela de maldade. Nem o ser infinitamente mau poderia ter a mais insignificante parcela de bondade. Do mesmo modo que um objeto
não pode ser um negro absoluto com a mais ligeira nuance de branco, nem de um branco absoluto com a mais pequenina mancha negra. Assim, Deus não poderia ser ao mesmo tempo bom e mau, porque então, não possuindo nenhuma nem outra dessas qualidades no grau supremo, não seria Deus. Todas as coisas estariam sujeitas ao seu capricho, e não haveria estabilidade para nada. Portanto, ele só poderia ser infinitamente bom ou infinitamente mau. Ora, como as suas obras testemunham a sua sabedoria, a sua bondade e a sua solicitude, conclui-se que, não podendo ser ao mesmo tempo bom e mau, sem deixar de ser Deus, ele deve ser infinitamente bom. Kardec dá um nozinho aqui no nosso cérebro, trazendo para nós essa visão, simplesmente dizendo que Deus, sendo a inteligência suprema, essa inteligência suprema é sempre utilizada de um modo produtivo, de um modo proveitoso, nunca de um modo destrutivo. Porque o que destrói, na verdade, é a ignorância. O que constrói é a sabedoria, é a inteligência. Então imaginemos que, se Deus é o Criador de tudo e tem um propósito para essas criações, então a sua bondade e a sua justiça são absolutas. E finalmente aqui, a soberana bondade implica na soberana justiça, porque se Deus agisse injustamente ou com parcialidade em uma só circunstância, ou com relação a uma só de suas criaturas, não seria soberanamente justo e, consequentemente, não seria soberanamente bom. Aqui, Kardec traz para nós uma provocação interessante, porque muda completamente a nossa relação com ele a partir desse entendimento. Vamos supor, por exemplo, que eu me encontro desempregado. Aí eu penso assim: Deus, arruma para mim uma vaga naquela empresa. Só que para poder aparecer uma vaga naquela empresa, existem duas possibilidades. Ou a empresa expandiu e precisa de funcionários, ou alguém foi demitido para que eu pudesse ocupar aquele espaço. E aí nós podemos imaginar como que Deus vai fazer esse trabalho para permitir que eu seja colocado adequadamente naquela vaga. O que nós faríamos nesse momento? Aí nós nos colocaríamos na condição de Deus. Nós temos filmes interessantes que falam sobre Deus. Deus é brasileiro, por exemplo. Ou então aquele filme do Jim Carrey, que ele era Deus. Qual é o nome, gente? Coloca para mim, por favor, que eu esqueci o título. Era... Vamos lá, Todo-Poderoso. Todo-Poderoso 1 e 2, temos 2 títulos, né? Então, foi interessante aquele filme do Jim Carrey, que Deus, naturalmente no formato humano, que era Morgan Freeman, né, o ator, disse para ele assim: você vai ficar tanto tempo no meu lugar. E aí podemos imaginar o quê? O que um ser humano faria no lugar de Deus? Atenderia, claro, com todo esse poder, todos os caprichos, desde as situações mais sutis, como, por exemplo, levantar a saia de uma mulher passando na rua, abrindo espaço para um carro passar, como mesmo puxar a lua para mais perto. Então nós começamos a colocar em Deus, por mais sábia que seja a nossa visão a respeito de Deus, começamos então a limitar as suas ações, porque nós, seres humanos encarnados, nós estamos envolvidos emocionalmente com o nosso egoísmo, com o nosso orgulho. Então, eu fico pensando da seguinte forma: eu sou Deus. E aí então eu encontro tragédias acontecendo no mundo, guerras, doenças, violência urbana. O que eu faria se fosse Deus? Aí de imediato eu desapareceria com esse, transformaria aquele, faria tal coisa. Eu me recordo de uma passagem, quando o então Papa Bento XVI visitou lá na Polônia o campo de concentração de Auschwitz.
Algumas informações surgiram na internet, eu confesso para vocês que eu não sei se isso era um fato ou foi apenas um boato, mas um jornal italiano registrou aquilo que o Papa disse no momento em que ele entrou numa câmara de gás. O Papa disse em voz alta, segundo o jornal, por que Deus permitiu que isso acontecesse? E isso mostra, de certa forma, a nossa fragilidade humana em questionar a existência de Deus. E o mais interessante é que quando nós questionamos, dá a impressão de que nós estamos cometendo uma blasfêmia e que nós seremos punidos por isso. O fato de eu duvidar da existência de Deus me coloca numa condição de ser do mal, como acontece, por exemplo, com os ateus. É muito interessante, trago para vocês mais uma vez aquela nossa pesquisa nos Estados Unidos, que mostra quais são os grupos que sofrem maior rejeição na sociedade americana. Aí colocavam os homossexuais, os negros, os ateus, as mulheres. Os ateus foram os mais rejeitados. Porque a ideia de você não acreditar em Deus significa, na nossa visão, que nós somos seres do mal. Como se acreditar em Deus fosse um símbolo de bondade. Teoricamente deveria ser, mas na prática nós sabemos que não é assim. Daí então, não acreditarmos em Deus ou duvidarmos da existência de Deus é algo que faz parte da nossa natureza atual. Nós temos dúvidas. A nossa mente precisa de respostas. Então, duvidar de Deus não tira de mim o interesse, o desejo de praticar o bem, o interesse de produzir, de ser produtivo. E no momento adequado, eu viverei experiências que me darão condições de ter uma pequena compreensão do que significa Deus, fora de todo essa alegoria que nós temos à nossa volta. Então, se por acaso eu vejo uma tragédia e eu questiono a existência de Deus, isso é absolutamente natural. O que me faz mal é o mal que eu faço. Não são as minhas crenças e convicções. As minhas crenças e convicções podem influenciar as minhas ações. Mas o que vale, na verdade, são as minhas ações. Então podemos não acreditar, podemos duvidar, podemos acreditar absolutamente, cada um no seu momento, cada um no seu tempo. Nós estamos passando numa fase de aprendizado, de desenvolvimento do nosso intelecto. E quando nós começamos a questionar aquilo que é abstrato, aquilo que foge à nossa compreensão lógica da realidade material que nos envolve, nós estamos aprendendo. Então não tenhamos medo de duvidar, não tenhamos medo de pesquisar. O medo que nós temos que ter é o medo de ficar estagnado, é o medo de se iludir e o medo de cometer equívocos. Então isso é mais importante para todos nós. Para encerrarmos então esse nosso estudo de hoje. Então nós lemos aqui, como foi colocado para nós, nós estamos no item 14, vamos para o item número 15, que Deus é infinitamente perfeito. Vamos falar de perfeição. O que é a perfeição? O que nós entendemos com perfeição? Qual é a nossa referência de perfeição? Então esse é o nosso tema do nosso próximo encontro. Então vimos aqui vários elementos que nos ajudam a ampliar a nossa visão a respeito de Deus, quebrando todos aqueles formatos que nós criamos com essa educação que nós recebemos, educação religiosa, mas vamos então conseguindo entrar nesse mundo abstrato, onde existe Deus. E a partir daqui, que é o primeiro passo, nós vamos ampliando cada vez mais. A filosofia nos permite isso. A filosofia nos ajuda a desenvolver esse nosso aspecto espiritual. Barbudinho colocou, e o Deus que não acreditamos é, no máximo, aquele que nos é oferecido. Não tenhamos dúvida disso. A Fraterna colocou, não entendemos que seja perfeição, a mesma coisa também.
né, não acreditar em Deus seria simplesmente discordar da concepção atual de Deus. Então, cientistas, como eu falei para vocês, eles rejeitam Deus dentro daquilo que é passado. Me ofereceram um Deus que eu não aceito. Isso não significa necessariamente que eu deva rejeitar a existência de Deus. Eu posso buscar Deus nas leis da natureza, eu posso buscar Deus na equação universal, posso buscar Deus em qualquer lugar. Só que inicialmente nós temos que tirar da nossa mente a ideia desse Deus religioso e tendencioso que nós aprendemos até agora. Fechamos por aqui então o nosso trabalho, pessoal. Deixa eu ver aqui. Vou passar então para a nossa amiga Miriam, que vai fazer o encerramento para nós. Daqui a pouquinho a gente volta. A Fernanda colocou, né, falando de perfeição, mais certo falar que somos seres perfectíveis que imperfeitos. Então, sem dúvida. Porque quando fala imperfeito, é a ideia de que algo foi criado errado. E na verdade não, nós somos perfeitos para a nossa condição atual. E vamos nos tornando cada vez mais perfeitos conforme a nossa mente se tornar, os nossos pensamentos se tornarem mais perfeitos, conforme o ambiente que nós vivemos se tornar mais perfeito. Então tudo vai depender do quê? Do nosso próprio desenvolvimento. Dudu colocou nesse que penso, né, quando vejo as galáxias, a natureza, tudo de lindo que temos, né, como não acreditar em algo iluminado para nos dar a vida, né? Que inteligência seria essa? Mas vamos lá, né? Estamos aqui